Pronto, gente, estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional, continuando os nossos estudos sobre o Poder Judiciário. Chegou o momento de estudarmos, dentre os órgãos componentes do Poder Judiciário, estudarmos as competências dos juízes federais. Isso nós temos no artigo 109 da Constituição. Então esta é a primeira aula, nós vamos dividir a matéria em 2, 3 aulas, mas vamos começar aqui com a leitura do artigo 109 e depois nós, no caput, que é bem pouco extenso, e depois vamos nos aprofundar no inciso 1º do artigo 109, onde temos o primeiro anúncio das competências dos juízes federais para processar e julgar. Então veja só. Aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 1º, as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas. Então, cuidado. Causas que sejam levadas à apreciação do Poder Judiciário, em que exista interesse da União, mas não só da União diretamente, também de suas autarquias, também das empresas públicas federais. Essas causas serão de competência do juiz federal. Então, as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública forem interessadas tanto na condição de autora, como na condição de ré e também na condição de assistente ou oponente. Então, nós temos tranquilidade de entender o que seja a condição de autora, né? A União entrou com a ação, ou a empresa pública federal entrou com a ação, a autarquia entrou com a ação. Na situação de ré também, né? É fácil a compreensão, a União foi acionada como ré, um terceiro aí entrou com a ação como autor e a União figurando como ré. Mas nos diz o inciso 1º que também o interesse da União pode ser demonstrado para levar esta causa para a Justiça Federal, para o juiz federal, também se a União figurar ali no processo na condição de assistente ou de oponente. Institutos lá do processo civil que nós vamos passar rapidamente aqui para vocês. Vamos imaginar que um determinado município esteja com a ação contra um particular, E aí, por algum motivo, a União desperta o interesse naquela causa e quer entrar como assistente do particular. A União tem interesse que aquele particular vença a causa contra o município, porque ali no plano concreto, de alguma forma, a União está interessada no deslinde desta causa a favor do particular. Uma situação de assistência. Entra no processo, ou a União, ou a empresa pública federal, ou a autarquia, entra no processo para auxiliar uma das partes. É a situação de assistência. Temos também a oponente, a oposição no processo. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que dois cidadãos estejam com a contenda no Poder Judiciário, discutindo a posse de um determinado imóvel urbano. Então o cidadão A diz que o imóvel é dele, que a posse é dele, o cidadão B contesta, e aí de repente vamos imaginar que a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública federal, tem algo errado aí. Este imóvel nem pertence ao cidadão A, nem pertence ao cidadão B. Este imóvel é de propriedade da Caixa Econômica Federal. Aí a Caixa Econômica Federal solicita ao juiz seu ingresso na condição de oponente, se opondo aos dois, se opondo ao autor e se opondo ao réu. Aí vamos imaginar que esta ação, que está sendo aí travada, que está sendo discutido os direitos de dois cidadãos, esteja tramitando no juiz de direito da Justiça Estadual, Justiça Comum Estadual. A partir do momento que a União pleiteia sua entrada na condição de oponente, ou se fosse também na condição de assistente, obrigatoriamente, se for aceita esta participação da União,
obrigatoriamente esta ação será deslocada, a competência, haverá um deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Sai do juiz de direito da Justiça Estadual para um juiz federal, porque surgiu o interesse da União. O interesse da União leva a causa para a Justiça Federal, tanto na situação de autora, como de ré, como de assistente ou como de oponente. Não somente a União, suas autarquias e empresas públicas federais. Mas aí vamos continuar com a leitura do inciso 1º, artigo 109. As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto as causas de falência e as de acidente de trabalho e aquelas sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Se a causa é de natureza eleitoral ou de natureza trabalhista, então é da alçada das justiças especializadas, não tem nada que ser tratado na Justiça Federal. Também aquelas causas, né, que tratam de falência de alguma empresa, digamos uma empresa pública federal, ou as causas que tratem de acidentes de trabalho, também não irão ocorrer no juiz federal, né? Inclusive, com relação ao acidente de trabalho, na aula seguinte, eu acho que na segunda aula depois dessa, estaremos trabalhando de forma mais detida. Vamos avançar. Inciso 2º do artigo 109. Também é de competência do juiz federal as causas entre Estado estrangeiro, organismo internacional e município, ou pessoa domiciliada ou residente no país. Então, se de um lado nós temos Estado estrangeiro, ou organismo internacional, do outro nós temos um município brasileiro, ou uma pessoa domiciliada no Brasil, aí a competência é do juiz federal. Estado estrangeiro, Paraguai, Uruguai, Argentina está de um lado, ou então organismo internacional, né? Nós temos ali a Unesco, a ONU, a OMS, um organismo internacional de um lado, um município brasileiro do outro, ou uma pessoa residente domiciliada no Brasil do outro. Esta causa vai tramitar onde? No juiz federal, primeira instância da Justiça Federal. Isto aqui nos traz o inciso 2º e já vamos para o 3º. Também é de competência da Justiça Federal as causas fundadas em tratado ou contrato. Causas fundadas, tem fundamento em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional. Causas em que esteja de um lado a União, de outro lado o Estado estrangeiro ou organismo internacional, e que o fundamento desta causa se verifique a partir de um contrato ou a partir de um tratado, a competência do juiz federal para o processo e julgamento. Isto é o que temos no inciso 3º, mas nós vamos ficar por aqui para que esta aula não se alongue demais, e daqui a pouquinho estaremos retornando para continuarmos estudando as competências dos juízes federais a partir do inciso 4º deste mesmo artigo 109. Até já.